Quanto pela TV Câmara, eu quero, antes de iniciar o meu discurso da noite de hoje, quero fazer notícia aqui do convite que chegou em minhas mãos de uma sessão solene que vai se realizar amanhã na Assembleia Legislativa, dia 7 de maio de 2014, 18h30, para entrega do título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao nosso querido companheiro Benedito Joaquim dos Santos. Benedito foi vereador, vice-prefeito, presidente dessa casa, uma grande pessoa, um grande cidadão da nossa cidade, vereador Jevu, e que vai ser homenageado amanhã na Alerj pelo deputado Gilberto Palmares, amanhã às 18h30. Infelizmente, eu acredito que a maioria dos vereadores não poderá estar lá, porque estaremos aqui, no horário, praticamente o horário da sessão, mas fica o registro dessa merecida homenagem a uma pessoa que sempre lutou pela democracia, lutou pela melhoria da nossa cidade, enfim, sempre foi uma pessoa que sempre nunca se omitiu. Em relação à questão da omissão, eu quero abordar a questão da educação, da importância de não se omitir. Hoje à tarde, a Comissão de Educação dessa Casa Legislativa, composta com o presidente, o vereador professor Paulo, o vereador Diego Sampaio, o vereador Marco Rodrigues e eu, o vereador Marlos Costa, estivemos hoje reunidos na Secretaria de Fazenda, junto com companheiros do CEP, dos Sindicatos Profissionais da Educação, para tentar estabelecer um diálogo com o Poder Executivo. E eu acreditava que na tarde de hoje, caríssimos vereadores e cidadãos que acompanham a nossa sessão, nós começaríamos a avançar para um final dessa greve, porque essa greve está me preocupando muito. Não tenho dúvida de que preocupa muitos profissionais de educação. Os profissionais de educação não querem estar em greve, estão em greve porque eles estão lutando por uma melhoria salarial. E esse é um direito de todo trabalhador. Sim, melhoria da condição de vida, de trabalho, tem outras pautas, mas o reajuste salarial, eu não tenho dúvida que é a pauta principal. É a pauta principal porque existe uma defasagem de anos em relação ao salário, à remuneração dos profissionais de educação. E não tenho percebido nas últimas semanas muito avanço em relação a isso. Na semana passada, o vereador professor Paulo fez uma proposta desse diálogo aqui na casa, no que a reunião aconteceu hoje. Eu esperava que o governo tivesse uma contraproposta, tivesse uma outra proposta, porque foi oferecido um reajuste de 7% e depois mais 5% no final do ano. E é uma proposta que não contempla os profissionais de educação. E que a gente já sabe que vai ser muito difícil da greve se encerrar com essa proposta. Então, eu aguardava, vereador Alexandre Gomes, já concedo a parte a Vossa Excelência, de que hoje o governo tivesse uma outra proposta. Mas eu fiquei realmente muito surpreso com a intransigência do governo do prefeito Neilton Molim em não trazer uma nova proposta para negociar com os professores. Concedo a parte a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Marlos Costa. Concordo e corroboro com Vossa Excelência no que tange a educação. Entendo eu que eles têm o direito até mesmo do reajuste dos 68%, mas também volto a bater na tese que não só a categoria da educação, mas os dos agentes comunitários, dos administrativos, da Guarda Municipal, tem que ser olhado também. Porque nós só estamos vendo uma bandeira. A bandeira tem que ser educação, administrativo, agente de saúde, Guarda Municipal. Porque o direito que a educação tem, todas as outras categorias também têm. Estou dizendo aqui, vocês são merecedores de 68% até 100%, mas as outras categorias estão sendo esquecidas. Ninguém está falando de guarda municipal, de administrativo, de comissionado, de agente de saúde. Ninguém está falando nada. A defasagem, vereador,
é de toda a categoria. Entendo que a educação tem verba do Fundeb, por isso merece 100% de reajuste, mas vamos daqui, vereadores, defender a bandeira de todas as categorias que são merecedoras de um reajuste. Muito obrigado, vereador. Agradeço a Vossa Excelência, vereador Alexandre, e não tenho dúvida que essa casa sempre vai defender o interesse do servidor público, no sentido de que o servidor público gonçalense possa ter uma melhoria salarial. Os agentes comunitários de saúde estão em greve, tem todo o meu respeito e meu apreço por essa categoria. Tem uma pauta de reivindicações extremamente legítima de que o repasse que é feito pelo Ministério da Saúde seja pago integralmente para eles. Então essa é a pauta dos agentes. Tem a pauta dos servidores públicos efetivos do Sindispef, que tem uma pauta de reajuste de 20%, e a presidente do sindicato, Rosângela, a gente também tem dialogado bastante, e não tenho dúvida de que quando a pauta chegar a essa Câmara, a essa casa, a gente vai colaborar. Só que o fato que hoje nós temos uma greve, os servidores públicos administrativos não estão em greve, os agentes comunitários estão, mas a educação já está em greve há mais tempo, e tem um efeito colateral direto, que são 15 mil alunos fora de sala de aula. E a gente não pode fechar os olhos a respeito disso. As nossas crianças estão correndo o risco de perder o ano letivo. De perder o ano. Porque o governo se nega a negociar. Porque o governo não conversa. Porque o governo não dialoga. Ora, essa é uma obrigação de quem tem o poder. Ou melhor, de quem conquistou o poder, porque o povo outorgou esse poder. O poder não é pessoal. O poder, ele é transitório, ele é temporário, ele é concedido pela população. E não é possível que quem tem o poder não queira dialogar. E hoje eu fiquei muito preocupado com o governo não dar uma resposta efetiva, no sentido de que posso dialogar e que podemos ter uma outra proposta, porque a proposta atual não contempla a educação. Concedo a parte, vereador Jorge Mariola. Marlon, a educação você já tem discutido, hoje a comissão discutiu lá com os secretários e representantes do governo. Quando você toca no assunto do agente de saúde, às vezes eu recebo de alguns agentes algumas reclamações e tudo, entendendo até de que a gente não defende a categoria nessa cidade. Não é verdade, ao contrário, nós temos defendido o tempo inteiro a categoria. Todas as categorias do município, eu costumo até nem citar unicamente uma categoria, porque eu acho que todo funcionalismo merece carinho, respeito, um salário melhor, não um salário até que eles mereçam, mas aquele que é possível ser pago. E o agente de saúde, ele só tem que entender que hoje ele não é possível ele estar no quadro permanente do município. Existe hoje uma discussão muito grande com relação a isso, porque nós sabemos que é um programa federal. Esse programa federal ele pode acabar amanhã ou depois, e ele não é uma lei permanente. E eu digo sempre aqui, o município não tem condições de fazer um concurso para atender 1000 e poucos agentes de saúde. Não tem como que ele vai vir para a fonte 00. Se o programa acabar amanhã, a responsabilidade do município tem que pagar essa categoria toda. E com relação a isso, eu entendo o seguinte, poderíamos fazer uma comissão aqui, ou todos os vereadores, fazerem um movimento em defesa da categoria e ir para Brasília, para que fizesse a mesma coisa que foi feito com os agentes de endemias. Os agentes de endemias, houve um movimento nacional, foi reconhecido, foi para o quadro permanente federal e cedido ao município. Ganham até muito bem, porque aí é recurso da União, tá certo? Então, isso hoje, o que acontece, há um desencontro muito grande, às vezes, de informação e que acaba penalizando essa casa, a instituição, e não é verdade. Eu quero, você quer, e todos os vereadores, com certeza, quer o aumento para o funcionário. Nós temos, inclusive, o repasse do governo federal e mais a contrapartida do município, que entra também com sua parte, tá certo? Entendemos que eles mereçam um salário melhor, como todos os funcionalismos, mas que eles possam separar a discussão do quadro permanente da cidade do salário que eles ganham, e não desmerecer esta casa que sempre discutiu
todas as conquistas do trabalhador dessa cidade. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, que tem toda a razão. Essa casa nunca se omitiu no sentido de discutir uma melhoria salarial, senhor presidente, só para concluir, para os nossos servidores. Agora, é importante a gente sempre lembrar, parece até que é uma história que a gente sempre está repetindo, e às vezes fica até chato, mas é sempre bom lembrar. O vereador, ele não tem poder de conceder aumento para servidor. E aí, às vezes, a gente vê certos comentários no movimento grevista, na internet, nas redes sociais, no sentido, o que o vereador está fazendo? O vereador está lá há 1, 2, 3, 4 mandatos e nunca fez nada pela educação nem pela saúde, porque ele não concedeu aumento de servidores. Ora, quem concede o aumento é o chefe do Poder Executivo. O que o Legislativo pode fazer é dialogar, estabelecer essa via de diálogo que a gente está tentando nessa questão da educação, para que o governo possa ter a sensibilidade para conceder um aumento maior. E o aumento vai ser discutido aqui nessa casa, mas só depois que a mensagem chegar do Poder Executivo propondo um aumento. Ou seja, quem propõe a lei, o projeto de lei, para conceder aumento para todos os servidores, sejam da saúde, sejam da educação, sejam na parte administrativa, é o Poder Executivo. A gente não pode entrar aqui com um projeto de lei para aumentar os servidores. E, às vezes, eu sei que às vezes tem pessoas que não têm esse conhecimento técnico, e às vezes até falam por desconhecimento, mas, infelizmente, muitas vezes, por razões políticas, a gente está num ano político, a gente começa a ser acusado de que o vereador não fez absolutamente nada para concessão de aumento da categoria A, B ou C. Não é o vereador que concede o aumento. O aumento vai ser proposto pelo prefeito e vai ser discutido nessa casa. E todas as vezes que propostas de aumento chegaram aqui para servidores, todas as vezes, antes mesmo de eu ser vereador, nunca essa casa rejeitou uma única proposta de aumento de servidor. Então é importante a gente nunca faltar com a verdade. Vereador Alexandre Gomes. Até para enaltecer o seu comentário, Marlos, os agentes comunitários estão dizendo ali, diariamente, que somente 2 vereadores votaram a favor do aumento deles. E eu pedi a gravação, qual a matéria, por quê? Eu estou aqui há 1 ano e 5 meses. E em nenhum momento votei nada de aumento de agente comunitário. Muito menos votaria contra reajuste de servidor público. Então, essa informação é uma informação totalmente equivocada, é uma informação altamente com teor político para denegrir a imagem dessa casa, e é por isso que eu falo, a união faz a força, e muitas das vezes nós somos acusados sem ter culpa nenhuma. Muito obrigado, Marcos. A gente tem que ter muito cuidado com o boato de internet, porque cada dia mais a mentira, o ódio é disseminado pela internet, e muitas vezes as consequências são muito trágicas. A gente teve até o exemplo agora de uma senhora que foi espancada, foi linchada por causa de boato de internet. A pessoa morreu. Não é a primeira vez, não. Então, existe o linchamento físico, mas existe o linchamento moral. E que muitas vezes isso acontece de forma absolutamente inverídica, absurda e com outros interesses. Então é muito importante a gente ficar atento, porque às vezes se coloca uma cortina de fumaça para se tirar a responsabilidade de quem é de direito. Acusar a Câmara, acusar os vereadores é muito fácil. Até porque a gente está na rua, a gente consegue estar dialogando com todo mundo porque a gente não se esconde, a gente está o tempo todo conversando com as pessoas. Então é importante a gente separar as responsabilidades de cada poder. E essa casa hoje, por exemplo, como já fez diversas vezes hoje, tentou esse diálogo com o Poder Executivo, no sentido de que os profissionais de educação possam ter uma melhoria salarial. E aí, para concluir, a gente estende o apelo. Prefeito Neilton Molim, receba os profissionais de educação e negocie para eles o melhor reajuste salarial. Muito obrigado e boa noite. Vereador Lercim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores.